Então, boa tarde a todos. Com muita alegria que hoje estamos reunidos aqui, dia 31 de março de 2026, às 14h30, horário de Brasília, pelo Google Classroom, para o rito de defesa do aluno Maurício. Hoje eu gostaria de agradecer especialmente a professora doutora Rosana Butni, da Federal de Grandes Dourados, né? Eu sempre me confundo no nome, né? Mas é a Universidade Federal de Grandes Dourados, é isso? Ah, sim, obrigada. E a professora Samantha Ramos, do nosso MEPLEN. Nós teremos a seguinte ordem: o aluno apresentará para vocês um breve apanhado do seu trabalho e, posteriormente, como é de praxe, passaremos a palavra para a nossa professora externa, a professora Rosana, e, posteriormente, a professora Samantha, tá bom? Então, passo a palavra para o Maurício. Muito obrigado, professora. Bom, prazer tê-las aqui novamente. Eu vou fazer uma breve apresentação do meu trabalho, novamente revisando os pontos que já foram colocados, tanto no texto quanto no e-book, né, resultante aí. E, bom, só um momento que eu tenho que buscar aqui onde que eu vou passar. Aqui. Então, meu trabalho é o Mergulhando em Universos Fantásticos, a utilização de RPGs no ensino de língua estrangeira. Então, eu sou o professor Maurício, formado aqui na UEL, sou da casa, e estou aqui sendo orientado pela professora doutora Arelis, minha segunda mãe aí nesse período. Muito obrigado, professora. Bom, o trabalho, ele vem dessa ideia de que é necessário que a gente traga os alunos mais para um uso real da língua, né? Então, durante as aulas que eu já dei, durante meu tempo, tanto no PFI quanto em aulas para o Estado, que eu já dei como PSS, eu conseguia verificar muito essa questão da falta de atenção dos alunos, da falta de interação, e que muitos alunos eles não dão o devido sentido para a língua, porque muitos deles pensam, nós não iremos utilizar essa língua no momento futuro, nunca vou sair do país, nunca vou utilizar isso para nada. Enquanto a gente, como professor, nós sabemos que a realidade é outra, que a gente está utilizando a língua ativamente, quando a gente entra em contato com um vídeo no YouTube, quando a gente ouve uma música, não só com inglês, mas com espanhol e até com outras línguas, com francês, com quaisquer outras línguas. E o RPG, ele vem, né, como uma ferramenta para dar esse sentido ao uso. Então, o aprender a língua aí, ele precisa ter um sentido, ele precisa ter uma interação. E quando a gente faz só aquela repetição de quadro e verbo to be e algumas outras questões que a gente traz durante as aulas, muitos deles ficam dispersos, eles não têm esse engajamento. Daí já passamos aqui para a parte dos desafios, né? Então, o engajamento, a participação e o uso significativo, eles são desafios que a gente tem dentro da sala de aula, independente se no ensino Fundamental 2, no ensino médio, no ensino superior, a gente tem muitas vezes esses desafios, eles se apresentam para o professor de línguas, certo? E trazendo o RPG, a gente tem aí uma forma de trazer essa narrativa como uma possibilidade pedagógica, é uma maneira da gente viabilizar esse uso com um sentido mais definido. Aqui, né, de forma de jogo, mas não somente gamificação, igual a gente sempre pensa dentro de dentro de um aplicativo de jogos, que a gente tem vários, né, não me ocorre nenhum agora, mas nós temos vários aplicativos onde a gente divide as turmas em 2 equipes, 4 equipes, e a gente faz uma gamificação muito aprofundada no sentido de competição mesmo. Onde sempre a gente acaba tendo um grupo que vai melhor, outro grupo vai pior, e aí a gente, em vez de trazer eles todos para que eles trabalhem juntos e eles melhorem o conhecimento, eles criem, né, esse conhecimento por si próprios, eles tenham essa autonomia, acaba que a competição ela vai quebrando essa interação, vai minando, fulano é melhor, ele está na outra equipe, eu não vou nem competir. Então existe muito isso, né?
e a gente traz com esse estilo de gamificação aqui, com o RPG, é algo diferente do que a gente vê normalmente na sala de aula. Então, o problema de pesquisa é essa ideia de como trazer a língua de uma maneira que ela possa ser utilizada pelo aluno de uma maneira construtivista, de que ele possa entender o porquê do uso dessa língua, certo? Aí, a partir disso, eu trouxe o RPG, porque é algo que eu já joguei muito tempo, que é algo que eu tenho um contato e que é algo que eu sei que engaja as pessoas. Eu quis trazer isso para dentro da minha pesquisa e pensar uma forma de estruturar o e-book para que a gente pudesse dar uma ferramenta para o professor, mesmo sem esse treinamento, mesmo sem ter participado de um RPG, para que ele pudesse aplicar esses modelos que foram propostos dentro de sala de aula. Então, para que esse professor ele possa utilizar do RPG como esse meio para que os alunos utilizem a língua de forma ativa. Então, o objetivo geral e os objetivos específicos ficaram dessa forma, conforme a professora Rosana, a professora Samantha me orientaram, para diminuir um pouco o escopo. Então, o objetivo geral ficou como fundamentar, verificar e validar a utilização dos RPGs na sala de aula, em diversos contextos de ensino, que foi exatamente o que foi realizado. A gente trouxe aí esse RPG, esse jogo, para dentro de vários contextos. Então, dentro do ensino médio, dentro da graduação e dentro de cursos livres na universidade. E os objetivos específicos ficaram como analisar instrumentos práticos, que foi a análise mesmo do instrumento que foi colocado para os alunos, propor modelos de sessão e sequência, que foi colocado dentro do e-book, onde eu demonstro como que o professor pode estruturar uma narrativa, relatar experiências com evidências ilustrativas, que foi feito também dentro do e-book e dentro do meu trabalho escrito, onde eu demonstro, a partir da minha visão, obviamente, o que foi feito nessas intervenções, nesses cursos, etc. E apresentar uma aventura curta demonstrativa, que é a parte final do nosso e-book, onde eu trouxe aí uma aventura pronta para que o professor pudesse narrar para os alunos. Meu referencial teórico, como sempre, se apoiando firmemente aqui na teoria do James Paul Gee. Então, o James Gee, ele é famoso pelos seus estudos de análise do discurso e ele fala sobre os jogos como essa excelente ferramenta de aprendizado, porque os jogos, não somente o RPG, mas como eu demonstrei também no meu e-book, MMORPGs ou jogos de videogame, eles criam mundos ricos e eles criam desafios que os jogadores eles podem superar em conjunto. Ou seja, ao invés de a gente fazer um jogo um contra o outro, time A contra time B, não, nós somos uma equipe que temos que superar um desafio em comum. E isso promove engajamento e pensamento crítico, como já é comprovado. Já o Henry Jenkins, que é a minha segunda base mais forte, ele fala sobre a cultura participativa. Então, ele fala da cultura de convergência, Ou seja, o produto que é a colaboração e sinergia entre os produtores e consumidores. Ou seja, tudo que a gente tem pode ser ressignificado. Pode ser um filme que os alunos gostem muito, a gente pode trazer isso para dentro do RPG, ou um outro jogo que eles gostem, que a gente possa trazer, para que a gente consiga engajar, ressignificar este meio, para que os alunos eles possam entrar dentro do nosso jogo, ok? Só um momento, por gentileza. Desculpa, pessoal, é porque de casa a gente tem algumas coisas que acontecem que estão fora do nosso... Bom, de qualquer forma, seguindo. Depois, de uma maneira um pouco menor, mas também baseio aqui na teoria do Vygotsky, tá?
Então, de uma maneira mais sutil, mas também Vygotsky ele fala sobre Vygotsky fala sobre a teoria sociocultural. Ele afirma que o desenvolvimento cognitivo humano ele é apoiado pela interação social, cultura e linguagem. E ele defende também essa aprendizagem no primeiro nível social, que é entre pessoas. Ou seja, por intermédio da fala, os alunos eles interagem entre si e eles constroem conhecimento. Tá? E ele também fala sobre interacionismo sócio-histórico, onde o indivíduo se desenvolve pelo meio da troca com o meio social e pela apropriação de cultura. Perdão, pessoal, estou um pouquinho nervoso. E, por fim, Jean Lave e Etienne Wenger, eles falam aí sobre a aprendizagem social situada. Ou seja, ele é a teoria da aprendizagem, né, que eles trazem, ele fala que ele é um processo social situado, não apenas cognitivo, tá? Então, eles introduzem o conceito de comunidades de prática, onde o meio, ele define o que os indivíduos, eles produzem. Então, quando a gente coloca os alunos em um meio que eles têm um conhecimento, aquele conhecimento ele é repassado, reproduzido e ele é multiplicado e novos conhecimentos dentro daquelas áreas eles são construídos. É o que acontece, por exemplo, nos jogos. Então, como exemplo, eu posso trazer, foi algo que foi retirado do meu trabalho original, porque senão ia ficar muito grande, mas os jogos de cartas, de TCG. Eu deixei até alguns exemplos aqui para vocês, né? Ou seja, não sei se dá para ver muito bem, mas todos os jogos eles têm cartas, eles têm caixas de texto, as pessoas elas formulam estratégias para como jogar esses jogos, o que é, quais peças elas são melhores para serem colocadas em cada momento do jogo, e é algo que a gente traz para dentro do RPG também, onde a gente constrói algum tipo de estratégia para ultrapassar algum outro tipo de desafio, dependendo nas habilidades de cada uma das pessoas no grupo. Então, é isso que a gente traz dentro do conceito de comunidade de prática. Então, aquela comunidade, ela aumenta, ela melhora, ela desenvolve a prática e, além disso, a língua. Ok. Então, como foi passado lá no e-book, né, algumas definições sobre o que o RPG é e o que ele não é. Então, o RPG ele é uma aprendizagem baseada em jogos, não o RPG em si. O RPG em si ele é um entretenimento, mas a proposta que eu trouxe aqui é para que ele seja uma aprendizagem baseada em jogos, certo? E não somente uma gamificação, ele é também uma gamificação? Sim, a gente não pode fugir deste rótulo. Mas a gamificação, pela gamificação, é somente fala sobre pontos, medalhas, rankings, enquanto o RPG ele tem outros tipos de recompensas, tá? O RPG não é simplesmente um cenário improvisado, mas ele também utiliza dessa questão de formulação de falas, de os alunos eles terem que passar por desafios e pensar mais do que só falar. Aí algumas regras de participação que aparecem no livro, né? Reformular antes de discordar, convite de fala, direito de passar, para que a gente possa adequar o RPG para todos os alunos presentes, ok? Metodologia, vocês já viram bem como que foi, né? Então, a prática colaborativa, onde eu tive aí colaboração de alunos para realizar aí a primeira parte do processo de pesquisa do meu e-book, a produção do produto educacional, foi também a parte mais importante dessa metodologia, as etapas que passamos aí, o mapeamento conceitual, leitura analítica, onde verifiquei os autores, que seriam
mais importantes para a minha pesquisa, derivação de princípios de design pedagógico, onde fiz alguns testes, alguns voltaram positivo, tiveram um retorno positivo, alguns tiveram um retorno negativo, então foram selecionados os melhores. Implementação, experiência em contexto, então foi implementado com o pessoal da graduação, dentro da matéria de oficina 2. Depois, no PFI, em forma de curso livre, onde eu consegui implementar esse meu curso. E, por último, na escola parceira, no Colégio da Polícia Militar, onde foi a implementação final no ensino médio, certo? Após isso, desenvolvimento do e-book final, viemos aqui para a qualificação e realizei, então, os ajustes e a sistematização dentro do e-book para voltarmos aqui para a nossa defesa, para a minha defesa, ok? Contexto de implementação, novamente. Então, né, meus colaboradores, meus alunos queridos aqui que fizeram parte dessa trajetória. Então, o pessoal da graduação de letras aí na oficina 2, aqui na parte de cima. E na parte do PFI, concurso livre, fizemos tudo online. O pessoal não gostava muito de aparecer, não consegui tirar nenhuma foto. E aqui, a escola parceira, o segundo colégio da Polícia Militar, no curso que a gente aplicou lá na AS, né? Tive aqui a Melissa como minha auxiliar, né? Me ajudou bastante. Os formatos, então, eles foram sessões, grupos, mediação docente, e o foco foi sempre no uso do inglês, na colaboração e no registro. Então, é interessante que todo mundo manteve sempre um logbook aí do que estava sendo feito durante as sessões. As evidências observáveis do meu trabalho, então, é que realmente eles tiveram um maior engajamento e uma permanência na tarefa. Tudo isso foi relatado no meu trabalho escrito. Tiveram aí a oralidade com um propósito, ou seja, eles precisavam da oralidade, eles precisavam da língua para negociar, pedir esclarecimento, justificar escolhas que eles faziam com os personagens. Negociação de significado, então, eles precisavam dar um significado para o que eles estavam fazendo. Colaboração e, principalmente, o que é mais interessante, autorregulação do grupo, então, onde eles têm as rédeas do que eles estavam fazendo, das ações dos personagens deles, né? Eles tinham que pensar como personagem. E como produtos finais, lá no e-book, disponibilizei, então, fichas, logs, resumos e registros de missão. Perdão, registros de missão não foram disponibilizados no e-book, porque eles são específicos de cada grupo de cada grupo onde eu apliquei o RPG, tá? Produto educacional, então, finalizado, foi o livro, o e-book, né? Dungeons, Dragons and Dialogues. O público-alvo são os professores, onde aqui, na estrutura dele, temos a teoria, né? Novamente, do James G., do Henry Jenkins, Jean-Lav e Wenger, Vygotsky. Temos aqui modelos, aventura curta, e temos um modelinho de avaliação, apesar de que a avaliação não é o foco principal deste e-book. O uso dele pode ser presencial, híbrido ou em EAD, como demonstrado no próprio book ao longo das suas páginas. Sobre o book, planejamento, trouxemos aí objetivos, cenas, evidências, critérios. Trouxe, então, alguns templates. Então, lá nós temos uma short adventure de 4 sessões e uma pequena sessão também, que poderia ser implementada entre 45 e 90 minutos. Mas todas as atividades trazidas no livro, propostas, elas são ajustáveis de acordo com a necessidade do professor. E tão ajustáveis que nem somente a língua pode ser trabalhada, mas sim outros aspectos. Então, o professor de outras áreas que queira trazer o RPG também pode utilizar esses modelos para trazer o RPG de maneira facilitada para dentro da sala de aula. Trouxe também aqui algumas fichas simplificadas, NPCs pedagógicos e suas definições, ou seja, aqueles NPCs, os personagens não jogáveis que o próprio professor traz, né, inventa, digamos assim, para que eles possam ser facilitadores da locomoção da aventura. Às vezes a aventura trava, o professor ele usa esses personagens como uma via de escape para que a aventura ela possa continuar. Banco de desafios e probabilidade e, por fim, um glossário de palavras mais utilizadas
dentro do RPG. A Short Adventure demonstrativa, então, está disposta lá a partir da página 71, e ela traz exatamente esses conceitos que eu abordei agora anteriormente, certo? Contribuições e limites, então, contribuições, creio que após a finalização aqui, esses princípios eles foram disponibilizados de forma facilitada para o professor. Creio também que professores que peguem esse livro a primeira vez possam lê-lo e estarem preparados para aplicá-lo. Os modelos do livro eles são reutilizáveis e adaptáveis, como falado anteriormente, e ele auxilia nessa integração entre a teoria, que é o que a gente passa de matéria de quadro, que a gente fala, né, no chão de fábrica lá, e a prática, que é aonde que os alunos podem utilizar isso. Então, essa era a minha ideia principal. Eu consegui trazer, a ideia era de conseguir trazer a prática da língua para dentro da sala de aula com algum sentido mais definido. E dentro dos limites, obviamente, né, ele é um processo que, por mais que eu tentei simplificar esse book, mas o RPG é algo que ele demanda certo conhecimento. Então, ele depende da mediação e de planejamento, principalmente. O professor ele consegue pegar esse livro e talvez ali de uma aula para outra ele começa a implementar. Mas para uma implementação mais profunda, talvez esse planejamento ele tem que ser um pouco mais estendido. Ele requer, sim, ajuste de nível por turma ou por tempo, porque as nossas turmas, né, independente do nível de atuação, seja ele ensino fundamental 2, médio, ensino superior, nós temos níveis variados do inglês. O inglês ele não as línguas, né, elas não são muito, como é que eu posso dizer? O nível linguístico não é homogêneo. Então, nós temos em todas as esferas níveis linguísticos heterogêneos. Então, por isso que sim, é necessário um ajuste, dependendo da turma, dependendo do contexto. Então, isso pode delimitar um pouco a aplicação. E é óbvio que este meu produto, ele não substitui outras metodologias já consolidadas. Ele é algo a mais, algo que pode ser trazido para somar no ensino, né, nos planejamentos dos professores, ok? Então, esse foi o meu trabalho, então, o produto, né, o e-book Dungeons, Dragons and Dialogues, que eu espero que ele possa ser utilizado aí por professores. Eu mesmo tenho certeza que eu vou utilizar, vou recorrer a ele para outros níveis, vou tentar implementar ele em outros contextos. Já tenho conversas com a escola para que eu possa implementar ele no contraturno. Então, quero ver se eu consigo fazer essa implementação mais ativa e verificar também se ele vai precisar de mais ajustes do que as professoras vão me apontar, ou se já está funcionando, mas creio que cheguei num ponto onde eu fiquei satisfeito e agora eu espero que vocês tenham ficado também. Essa é meu maior desejo, certo? Aqui estão os links da dissertação e o link do e-book, vou deixar na tela para se alguém que estiver assistindo quiser entrar. Resolvi não trazer as referências porque eram muitas e as referências elas estão ambas na dissertação e no e-book, ok? E da minha parte é isso, fico aberto para perguntas. Muito obrigado. Obrigada, Maurício, pela sua apresentação. Eu sou favorável ao aluno apresentar para poder, às vezes, defender alguma ideia que não ficou clara, dar oportunidade do diálogo, mas vamos continuar com o processo da defesa, passando a palavra para a nossa querida professora, doutora Rosana Bottini. Rosana, está com você a palavra. Querido Maurício, eu vou me colocar aqui realmente como aquela professora que eu sou acostumada a ser, muito transparente, muito verdadeira, muito moleca, às vezes. Então, eu quero começar essa fala, Maurício, dando os parabéns
para você, para Arelis. Eu achei, assim, um trabalho de fôlego. Você, tudo bem, hoje eu confirmei que é um mestrado profissional, onde vocês têm que apresentar um produto, não é? Mas você veio mais, você trouxe um produto, você trouxe um curso para professores, você trouxe um e-book, que eu gostaria até de saber como é que você fez esse e-book. Então, assim, eu vou começar dizendo para você também, Maurício, que para mim foi um baita desafio entender o seu trabalho. Maurício, eu nunca joguei RPG. Eu sou uma imigrante digital, eu estou na mídia, eu estou fazendo coisas toda hora, e eu sou muito agradecida a Deus, porque meu filho, ele é publicitário e ele é o bichinho da mídia, da informática, de tudo. Então, muitas coisas. Ele, mamãe, então, eu sei atalhos, coisas que os meus colegas não sabem por causa do meu filho. Mas essa questão, para mim, do RPG era, sim, um pano que eu não enxergava nada. Então, como sempre faço, lá que fui eu tentar entender o que é esse jogo. Mas ao buscar, por exemplo, para tentar entender o seu trabalho, buscar no YouTube, cada vez que eu me deparava com todas aquelas questões medievais, todos aqueles personagens e dados e situações de cena, eu dizia, meu Deus, como que o Maurício vai adaptar isso para a nossa realidade pedagógica? Então, assim, arrepiava no primeiro momento, porque eu dizia, meu Deus, eu não consigo, eu quero levar, mas eu não consigo saber como. Aí, então, ao ver o e-book, aliás, parabéns, que coisa linda, isso aí você copiou essas imagens ou você fez com a inteligência artificial, você criou esses personagens? Como é que foi isso? Me fala um pouco dessa produção. Falo. No último ano, eu participei de um grupo de estudo de inteligência artificial com a professora Samantha, e a gente descobriu várias ferramentas, as quais eu utilizei para criar as imagens. Então, eu fui refinando cada vez mais meus prompts e conseguindo resultados com elas mais condizentes. Até que eu cheguei num ponto onde eu colocava a imagem, o meu prompt, e ele fazia a imagem que eu queria nesse estilo medieval. Tanto que o personagem principal, que é o Harry, né, que guia a leitura, que ajuda o professor enquanto ele está fazendo a leitura do livro, ele é um personagem autoral que foi criado pela inteligência artificial, mas ele é um personagem que eu desenhei, eu que fiz todo o prompt dele, né? E vários dos outros personagens que eles aparecem no meu e-book, eles são baseados em amigos meus, ou pessoas da minha vida, da minha família. Até a própria professora, eles aparecem ali em forma de uma maga, uma sábia, né? Então, foi tudo feito ali com inteligência artificial, essa parte das imagens. Então, mas posso a dizer montagem que do livro foi toda minha, feita na unha mesmo. É um trabalho realmente autoral, né? Não é, eu fiquei pensando se você tinha copiado, por exemplo, dos Dungeons and Dragons, esse tipo de coisa, mas baseado então, nisso, mas então, não é essa parte, ela ficou muito bonita, a parte do e-book ficou muito bonita, mas à medida que eu lia o e-book, e eu lia, e eu fazia conexões com a própria dissertação, eu dizia, mas eu não estou crescendo, eu não estou chegando lá, eu ainda não consigo ver essa aula, eu ainda não consigo ver, porque, claro, a nossa tendência é trazer para o nosso ambiente. Agora, veja bem, Maurício, qual é o meu ambiente de ensino superior aqui? Eu tenho, assim, N alunos indígenas, que para eles o inglês é a terceira língua. Eles têm a língua deles, aí tem o português e o inglês é a terceira língua. Então, assim, ao mesmo tempo que eu posso ter 20 alunos, onde 2 são altamente proficientes, eu tenho outros que não sabem nada. Então, assim, eu ficava pensando, meu Deus, como é que se faz uma aula usando essa sistemática? Bom, então isso permeou esses dias aí que eu fiquei trabalhando, lendo o seu trabalho e tentando entender como encaixar isso numa situação pedagógica, né? E tentando, mesmo porque, veja, é uma falha aqui desta doutora não saber nunca ter jogado um RPG. Aí, então, fui atrás dos YouTubes para ver, para assistir um pouco,
Chamei um aluno que entende um pouco mais. Ontem nós conversamos, ele me deu um pouco mais de luz. Então, aquilo começou a fazer mais sentido, né? Começou a fazer mais sentido. Mas, também, depois, primeiro que eu fui tentar fazer os cursos que você ministrou aí, não é? Que é toda essa parte das semanas aí. Tentar fazer, não, assim, com o tempo que a gente tem, eu fui lendo, né, para poder realmente entender como que seria essa aplicabilidade desse sistema de RPG. Bom, mas eu cheguei agora no seguinte ponto e, digamos assim, isso me aliviou quando eu finalmente vi aquela proposta que você apresenta ali num dos materiais, aí aquilo me deu assim, sabe o Lost and Found em London? Pronto. Foi esse que me trouxe um pouco mais de luz, né? Quando eu falei, ok, então eu posso também ter uma situação de alguém que perdeu um passaporte e aí que é envolvido nas cenas, e aí eu comecei a ver que é possível e ver as fichas, e aí isso aí fez mais sentido, e aí então, isso tudo para te falar dessa parte que eu desconheço. Então, assim, que eu não posso colaborar com você em nada nisso, porque primeiro que para mim o e-book está maravilhoso. Aí eu admirei a questão do curso. Não sei como jogar. Então eu falei, bom, a mim resta apenas a dissertação para eu tentar fazer alguma ajuda, né? Mas eu queria expor para você essa minha angústia, entendeu? Eu queria expor para você como eu lutei para tentar chegar, para tentar entender. Me deu vontade de convidar você e trazer você para cá para você fazer uma aula aqui comigo lá na nossa faculdade. Mas, assim, então é isso. Agora, claro, Maurício, se eu estou presente aqui, eu acredito que alguma contribuição eu posso te trazer, certo? E é isso que eu quero conversar agora. Então, a primeira coisa que eu gostaria é de começar pelos agradecimentos. Eu quero parabenizar você mais uma vez, porque uma pessoa que é capaz de agradecer, uma pessoa que é capaz de ver que ele não fez isso sozinho, que ele dependeu de muitas pessoas, muitas situações, eu acho que ele já, em si, ele já saiu vitorioso, não é? Porque nós precisamos uns dos outros, não é? Com certeza. E quando você faz esse rol de agradecimentos, não é? Para você, para sua orientadora, então eu percebo sensibilidade, eu percebo que você realmente está maduro, não é? Para fazer qualquer coisa que vier pela frente, não é? Sabendo que nós nos ajudamos, é assim que a gente faz, não é? Nós não dominamos, nós não dominamos, quanto mais nós buscamos, mais a gente descobre que tem mais. Então, assim, a gente faz pedacinhos, não é? São construções, assim, diárias, não é? Então, Maurício, parabéns por essa parte. Aí, o seguinte, ao ler, então, a sua dissertação, e agora eu quero projetar aqui o que quando eu vi o seu sumário, eu disse assim, mas esse sumário, ele não está condizendo com tudo que o Maurício colocou no trabalho. Eu não achei que o sumário tivesse dizendo realmente aquilo que você, de fato, está nos apresentando. Então, assim, eu quero compartilhar com você as minhas sugestões, e é o seguinte, sugestão que você vai conversar com a sua orientadora e vocês vão chegar, se isso de alguma forma ajuda. Tá tendo uma boa visão aí desse lado? Vocês conseguem ver? Ou não? Ops. Aí. Acho que eu fiquei... Prof, a gente consegue ver, mas esse é o meu primeiro texto. Esse não é o último que eu te mandei. Esse realmente, a gente conversou lá na qualificação e realmente ele estava bem clunky. Como é que é a palavra clunky em português? Ele estava truncado e eu refiz ele inteiro, Prof. Puxa vida, então tem algum problema, porque eu me baseei... Será que você aproveitou o mesmo e-mail
para me mandar outros materiais? Não, prof, eu mandei um e-mail novo. Eu tô com ele aberto aqui até. Manda o Mas link tem aqui no chat. Não, deixa eu só dar uma olhadinha. Mas tem uma coisa assim, uma coisa que a gente consegue ver para ter certeza. Volta no título do texto, no subtítulo eu fiz uma alteração que foi falada por vocês, e eu mudei lá para a utilização. Se voltar lá no subtítulo, a gente tem certeza. Aqui mas eu tenho, mergulhando em universos fantásticos, a utilização de RPGs no ensino de línguas estrangeiras. Mas mesmo assim, não é esse o sumário do meu trabalho final. Que coisa, Maurício. Eu estou aqui no seu e-mail. Eu posso mostrar o meu aqui, ó. Eu vou mandar o link aqui. Deixa eu só achar aqui. Olha, 27 de fevereiro, eu disse: olá, Maurício, agradeço o envio. Estaremos lá, se Deus quiser. Isso você me mandou no dia 27 de fevereiro. Aí, o que eu fiz? Eu cliquei aqui na dissertação, onde você diz: segue os arquivos em anexo. Meu Deus, eu não acho onde que está o chat aqui agora. Espera só um pouquinho. Deixa eu só abrir de novo para ver se eu... Mergulhando em universos fantásticos, a utilização... Tem uma mensaginha, Maurício, aqui, ó, do lado do izinho, do lado direito, tem uma mensagenzinha, assim, um ícone de mensagem. Não, olha, exatamente isso, Maurício, é esse sumário que está nesse e-mail que você me mandou no dia 27 de fevereiro. Eu simplesmente abri ele de novo. Introdução, né? 1.2, justificativa, 1.3, objetivo. Eu não mexi nele mais, eu não sei o que pode estar... Ó, tem alguém aqui que entrou agora, mas eu não estou conseguindo achar aqui. Eu não consigo achar o lugar para eu colocar aqui, pessoal, desculpa. Bom, onde então tá é o seguinte... Para mandar uma mensagem? Oi? Onde que fica aqui para eu mandar uma mensagem? Eu estou tão perdido que... Não, mas você está falando para mandar mensagem por onde? Aqui no Meet, porque eu tô com o link aqui, mas esse não é o último que eu tenho. Quantas páginas mandei tem? aqui o que eu recebi, mandei o link, aí, Rô, se você quiser clicar. Obrigado. Quer ver? Mandei o link no chat. Se eu te mostro como que está, eu não sei se consigo te mostrar, mas espera um pouquinho, quer ver? É porque foi nesse que eu, nesse e-mail. É esse mesmo, professora, que a professora Aurélia mandou para mim, esse link. Espera aí, parar o compartilhamento, deixa eu ver se eu consigo mostrar o teu e-mail. Até eu acabei de ver que quebrou ali uma linha, né, no desenvolvimento, tem que arrumar depois. Olha o e-mail. Esse é o e-mail que eu recebi. É esse mesmo, prof. Então, olha, eu fui aqui, dissertação, baixei, e é desse que eu vou falar. Tá, basicamente é a questão do sumário, né? Que eu queria dar algumas sugestões. Então, se você olhar, esse é o e-mail de 27 de fevereiro, com essa informação aqui. Segue os arquivos. Eu entrei nesse book, entrei nessa dissertação e nesse curso. Tá? Então, assim, foi isso que eu recebi e é isso que eu... Sim, ok, entendo. Bom, então, eu não sei se você já mexeu nesse sumário, mas não, diante do que eu tenho aqui, não é? Então, eu fiz as seguintes sugestões, né? Por quê? Porque quando eu abri e li, então, assim, esse aqui é o que eu já montei, tá? Isso aqui foi o que eu montei na minha sugestão. Por quê? Porque você tem, então, introdução, 1.2, 1.3, não é? Aqui, os objetivos, o desenvolvimento, aí você tinha a fundamentação teórica 2.1, já pulava depois para a parte de objeto de análise, aí vinha a metodologia. Então, é o seguinte, o que eu encontrei ao ler, eu encontrei tópicos, não é? Encontrei tópicos e tópicos aonde você vinha desenvolvendo.
Então, eu começo aqui dizendo, então vamos ver, se por acaso você já mexeu, ok, se não está aí Ok. a sugestão conforme eu tinha pensado. Quando você introduz aqui, né, o seu capítulo, introdução, né, você fala a parte do desenvolvimento, você entra explicando, né, até eu coloco aqui, ó, você introduz o capítulo do desenvolvimento explicando, mas na sequência usa um subtópico diretrizes. Nesse subtópico de diretrizes, você abre esse desenvolvimento e você tem, assim, um parágrafo dizendo as diretrizes. Não tem a numeração. Então, por exemplo, aí vem também, eu não sei se há mudanças na questão da dissertação de vocês, por ser uma dissertação para mestrado profissional, se muda da dissertação do mestrado acadêmico. Então, a proposta que eu tenho é com base na minha experiência de mestrado acadêmico. Então, pode ser que de vocês seja diferente, mas nós estamos falando de tópicos e subtópicos, estamos falando de numerações. Então, como você desenvolve e vem trazendo todos... Veja bem, não foi você que fez isso aqui. Eu fui colhendo da sua dissertação o que estava escrito. Então, você tem 2.1, fundamentação teórica. Você entra com a fundamentação teórica com um parágrafo. Num parágrafo, você entra com essa fundamentação teórica e já passa para a parte de aprendizagem baseada em jogos, e depois você desenvolve, aí vem a cultura da convergência, aí você fala da gamificação do ensino, aí você traz a aplicação prática no ensino de línguas, aí você fala de RPGs no ensino de línguas, ou seja, são subitens que você vai criando sem numeração e que eu senti que eles estavam assim soltos, entendeu? Eu achei que eles deveriam estar amarrados dentro de cada um daqueles que eu chamaria de capítulos principais, ou subcapítulos, ou tópicos principais. Então, quando você fala aqui dessa fundamentação teórica e você me traz um parágrafo, ao ler, eu vi esse último que você praticamente fecha, que é conexões com o contexto contemporâneo, letramentos digitais, como você está abrindo o capítulo, digamos assim, da fundamentação teórica, se você colocasse essas conexões dentro desse capítulo, aí trazendo não como fechamento, mas como abertura, você teria uma fundamentação teórica se ampliando para não ter apenas um parágrafo e já fechar. Você está abrindo uma coisa importante. Aí depois, sim, aí você entra com os tópicos da fundamentação teórica, onde você teria aprendizagem baseada em jogos, que são vários parágrafos, ok. Você tem a cultura da convergência, vários parágrafos, ok. E você vem numerando. Quando você chega na gamificação do ensino, depois você passa para a aplicação prática. Mas lá embaixo você volta para a gamificação. Você volta dizendo que é a gamificação como estratégia para engajar os estudantes, e aí você tem 3 parágrafos. Eu aconselharia você a trazer essa gamificação e a parte dos benefícios mais para dentro do item gamificação do ensino, porque aí você tem, digamos assim, um subcapítulo mais gordinho, mais, como é que eu diria? Para não ser aquela coisa, só um parágrafo já pula, outro parágrafo já pula, parece que ele fica muito truncado, assim, na leitura. Entendi, ok. Veja, é só sugestão, é o que eu posso te dar como quando eu sinto que leio o teu trabalho. De novo, sim, é o que você vai decidir com sua orientadora. Mas, assim, ao ver esses tópicos, eu achei eles perdidos, sem numeração, sem conexão, entendeu? Muito soltos. Daí, quando você fala também da oralidade, você me dá 2 parágrafos para falar da oralidade, da fraseologia e do uso contextualizado da gramática. Então, isso também ele pode ficar dentro do item da gamificação do ensino, sem necessariamente você dar um subtítulo para ele. Porque o que você está dizendo ali, ele cabe tranquilamente na sua discussão, no que você vem discorrendo. Então, veja, é isso que eu falei sobre esse capítulo do desenvolvimento. Quando você vai para o objeto de análise, novamente eu fico em dúvida, porque com os trabalhos que a gente faz por aqui, eu colocaria esse objeto de análise dentro da metodologia.
Então, provavelmente o de vocês é diferente, ou você fez diferente. O que você me fala sobre esse objeto de análise que tem... É porque ele fica dentro do desenvolvimento e não dentro da metodologia? É isso? Então, prof, o que eu busquei, o que eu encontrei, eu falo sobre qual que é o objeto primeiro para depois eu entrar na metodologia em si. Entendi. Então, pelo que eu fui atrás de pesquisar, mas nada impede também de mudar essa ordem. Tá, então, digamos, está aqui o objeto de análise e ele está dentro do item desenvolvimento. Eu já pensaria que ele deveria ficar dentro da metodologia, mas ok, novamente, são minhas observações. E aí vem novamente, você deixa soltos o subtítulo proposta, escopo e limitações, definições e operacionais. Então, eu te pergunto, por que então não colocar, já que você tem um tópico, objeto de análise, por que você não numera, não é? Do tipo 261, 262 ou 263? Porque são novos momentos que você abre para poder falar. Porque senão é aquilo, e outra coisa, eles estão negritados, esses títulos. Então, assim, eles estão negritados, mas não estão numerados. Então, eu não sei se eles são títulos, subtítulos ou subitens. Então, me parece que falta um pouco mais dessa parte formal. Veja, parte formal. Mesmo, é a minha observação em todos os itens. A metodologia também, não é? Você entra na metodologia, aí você vem falando do desenvolvimento do produto educacional, depois do Short Adventure, depois do curso EAD, e, novamente, eu sugiro que você colocasse isso dentro de subitens com numerações, e aí, dessa forma, nós teríamos aí, quando você abre esse sumário, você consegue ter uma visão, porque, veja bem, olha tudo que você já escreveu, olha tudo que tem dentro da dissertação e que eu não consigo enxergar no sumário. Agora, novamente, pode ser que eu esteja com o sumário totalmente equivocado, e é em cima disso que eu analisei, né? Agora, depois, mesma coisa, quando você vem em análise, é outra situação, é outro capítulo, com mais relatos, com benefícios, com estrutura, com itens também negritados, mas sem numeração, e, de certa forma, soltos dentro da análise, né? Eu também sugeriria numeração. Para os resultados, como você vai falar de impacto, deixa eu ver o que eu anotei aqui do lado. Quando você vai falar dos impactos percebidos, não é? Eu não faria subitens, eu não negritaria esses itens, porque eles não se parecem com capítulos, nem com subitens. Na verdade, você vai falar dos impactos, então, eles são curtos e eles poderiam aparecer apenas como o que são impactos, sem ser negritados, sem ser numerados, de uma forma assim, esses são os impactos, não é? Da aplicação do meu RPG, do meu produto, né? Então, eles ficariam dessa forma. Também, na mesma forma, as considerações finais, não é? Onde você novamente fez itens, eu também deixaria sem numerar, deixaria sem negritar, para falar dessas contribuições, dessas implicações que vêm aí nas considerações finais, e depois você tem referências. Depois das referências, você tem apêndices, mas também, pelo menos, o arquivo que eu abri, que me foi oferecido, não aparecia apêndice, eu deduzi que o apêndice é justamente o que tem demais, que tem e-book, tem curso, tem... E aí estão em outros arquivos, né? Então, eles têm... Sim. Quer dizer que tudo isso que está aqui, digamos, que eu migrei do meio da dissertação para este sumário, porque foi essa a sugestão que eu daria para o seu trabalho, a parte formal, né, do trabalho. Então, não sei se estava do jeito que eu recebi, que era apenas essa parte aqui, introdução, desenvolvimento, sem esses subitens no meio. Eu que migrei de dentro da dissertação para esse ponto. Daí, então, o que eu tenho para te observar, na continuidade, lá na parte 12 da dissertação, na página 12 da dissertação. Encontrei, né? Justificativa e relevância, é essa que você tem? Lá no terceiro parágrafo, quando fala à luz da aprendizagem situada.
Sim, perfeito. É isso? Tá. Uhum. Então, você tem aqui os autores, mas pelas normas, Maurício, você não deveria colocar os nomes, tão somente os sobrenomes, porque é assim que está nas normas agora da BNT de 2023. Você De não fato, precisa. acabei de verificar aqui, eu coloquei Etienne, né? Você Verdade. colocou os nomes, né? J, Etienne, você colocou Leves, que é do Vygotsky, né? Então, não tem necessidade de colocar os nomes, e também agora nós não colocamos mais caixa alta para dentro dos parênteses. A gente coloca normal o nome, com a primeira letra maiúscula, obviamente, porque é um nome, mas a gente Perfeito. já não coloca a caixa alta no sobrenome, né? Então, essa observação eu teria sobre essa questão aí. Em outros lugares, não. Outros lugares parece que você colocou realmente no minúsculo, só o sobrenome, né? Depois, na página 14, uma coisinha boba. Perdão, é só, eu acho que na hora que eu estava fazendo a revisão, acabou me escapando esse, mas realmente já estou até corrigindo, muito obrigado. Na página 14, apenas li quando você fala do objetivo geral, nesse arquivo que eu tenho, quando você está discorrendo sobre o objetivo geral, falta um ponto aí, quando você fala para a integração de roleplay games ao ensino de inglês como língua adicional, ponto. Relatar as experiências. Aqui De no meu não fato, tem também já ponto. encontrei. Sim, é verdade. Então, esse aí seria para colocar Muito um obrigado. ponto. Para colocar um ponto. Obrigado. Uhum. Aí você tem, lá na página 22, Tá, encontrei. ok? Aí você começa Uhum. lá no terceiro parágrafo. A gamificação também pode facilitar a aprendizagem baseada em problemas. E aí, nesse parágrafo, você vem falando positivamente, né? Ela pode facilitar a aprendizagem, as mídias digitais têm um papel fundamental na gamificação, e depois você diz assim que as redes sociais podem ser usadas para criar experiências de aprendizagem multiplataforma. Bom, e em seguida, quase que na mesma linha, você fala, embora a gamificação tenha mostrado, eu sugiro que você abra um Sim, parágrafo. Você vai contrapor perfeito. essa ideia. Então, abre um parágrafo aí para que fique, para que você mostre, né, que tem um contraste naquilo que você está expondo, né? De fato, obrigado. Então, quando você está lá na página 26, Já encontrei. a gamificação como estratégia para Perfeito. engajar os Estratégia para estudantes. engajar estudantes. Sim, sim. Tá, então veja, Uhum. eu não tinha mexido ainda com a parte do sumário, mas quando eu li isso aqui, eu disse assim para mim mesma: conceito repetitivo, desnecessário para essa altura da dissertação, porque você já tinha falado tudo isso. E aí eu digo assim, de novo, né? Tudo já foi dito antes, né? Só que aí, quando eu Ok. cheguei lá no sumário, então eu vi que esse item poderia justamente ser acoplado lá naquilo que eu te sugeri da parte da gamificação, daquele item que você abriu para gamificação. Entendi. Dessa maneira não ficaria assim repetitivo, né? Não ficaria repetitivo. Aí você tem, então, na sequência, aquele item das conexões com o contexto contemporâneo, que eu, para poder deixar mais bonito a sua introdução da fundamentação teórica, eu colocaria isso aqui, porque lá ficou um parágrafo, eu colocaria isso aqui, mas o que eu faria seria adaptar o que você está colocando como já feito para que vai acontecer, porque tem aqui em algum momento desse item, não é? Ele que vai falar, ele tem um momento que vai já dando como no último, a fundamentação teórica apresentada demonstra que a utilização. Então, você não falaria desse jeito, né? A ser apresentada, porque você está começando, se é que você Tá, vai ok. incorporar isso, Entendi. aquela parte, para não ficar pobrezinha, aquele parágrafozinho lá. Era uma forma de você melhorar aquela entrada, né? Melhorar aquela Ok. entrada. Daí você tem depois. Aqui. É isso. Tá. Aí depois, lá na página, voltando para a página
16. Ok. Então, aqui, digamos assim, culminou aquela parte que eu te disse, que como professora, como da área do inglês, uma pessoa também com muitas situações já de experiência, de situações de enfrentar assim, muitos níveis diferenciados, né, de inglês, eu fiquei incomodada desde o começo, porque eu lia o seu trabalho e ele vinha explicando, e vinha explicando tudo maravilhosamente em português. Aí eu dizia, mas isso aqui para você trocar em miúdos. Então, a minha pergunta aqui nesse ponto da minha análise foi: qual o input que os alunos possuem para serem capazes de realizar as tarefas propostas? Qual o nível de proficiência visado? Não é? Quando você fala em A1, você fala em A2, depois você fala em B1, né? Que ou quem fornece o repertório fraseológico? Porque, conforme eu lia, eu não conseguia saber o marco zero para iniciar esse trabalho. Isso é colocado num quadro, isso é dado em fichas. Olha, alunos, o mestre deverá dizer essas coisas, ou é por aqui, ou então esse jogador ele vai usar tal coisa. Então, nesse ponto ainda da dissertação, eu estava assim, nessa angústia de pensar, cadê o repertório fraseológico? Porque você discorre falando em português, claro, todo o tempo em português. E aí, então, como é que eu vou mudar essa situação para a situação de uso daquilo no jogo, não é? Porque é um universo completamente diferente. Talvez para quem está habituado com os jogos de RPG, né? E eu não sei quantos desses alunos já têm essa experiência. Então é um mundo totalmente novo. Ele tem que adaptar muitas coisas. Então eu te pergunto, esse repertório fraseológico, ele é oferecido para os alunos? Qual é o marco zero dessa atividade? Quando você chega como um professor e fala, ok, agora nós vamos iniciar. Aí veio aquilo que eu te falei, quando eu li aquela proposta de London, Lost and Found, tal, aquilo começou a fazer mais sentido para mim. Mas, assim, realmente querendo pegar isso tudo e falar, não, eu quero aplicar. Tá? Ok, porque então é o que acontece, prof, é que a estética do e-book, ela fica puxada muito para o mundo medieval. Mas eu tentei deixar bem claro lá que a gente pode utilizar isso para vários outros contextos. Então, justamente a edição dessa Short Adventure que ocorre no Lost and Found, lá eu quero trazer a ideia de que você pode usar lá o contexto medieval fantástico, como a gente pode utilizar uma simples viagem no aeroporto. Então, esse repertório, o vocabulário, as unidades fraseológicas que os alunos eles têm que trazer, isso faz parte do que o professor tem que trazer e deixar disponibilizado para eles. Porque, senão, o trabalho ele ficaria gigantesco se eu fosse trazer em vários contextos diferentes o que o professor poderia utilizar. Então, eu trago a ferramenta principal, mas para que o professor ele adapte para dentro da necessidade dele. Então, o que o professor... Talvez eu não deixei isso claro no e-book, que o professor ele pode trazer, então, o seu próprio glossário, o que ele espera da aula, quais são os vocabulários que ele quer que o aluno ele aprenda naquela aula, naquela situação, naquela cena. Acho que pode ser que tenha faltado explicitar isso melhor, mas isso é parte do que o professor que lê o livro, que ele vai utilizar, que ele vai aplicar isso, é parte de que esse professor ele tem que trazer, é parte das preparações do próprio professor. Então, o professor vai trazer essa fraseologia, vai oferecer minimamente um marco zero para se começar. Sim, porque somente o professor que está na sala, ele conhece aqueles alunos e qual que é o nível linguístico deles. Certo. Então, por haver toda essa heterogeneidade na habilidade linguística dos alunos, é só o professor que ele pode trazer que palavras utilizar, o que evitar com certos alunos, que contexto trazer, o que já foi trabalhado. Então, eu entendo que a estética toda medieval do e-book, ela pode trazer para a gente que tem que usar fantasia medieval. Mas eu quis tentar quebrar isso com aquela situação problema, com aquela cena,
aonde você pode ter não só aquilo, mas pode ser alguma coisa mais próxima dos alunos também. A gente pode trazer isso para um contexto atual. O RPG ele não é fixo, só fantasia medieval, só horror ou qualquer outro subgênero, tá? Mas sim, o professor ele tem que fazer esse movimento de trazer, então, o vocabulário, o glossário, as unidades fraseológicas para que os alunos possam utilizar. Certo. Ok. E aí, quando você fala e você relata, digamos, os pontos de experiência que quando você testou, não é? Como você disse, não foi um estudo de caso, na verdade, você trouxe alguns relatos, né? Mas, assim, o que você poderia me dizer? Porque foram 3 momentos que você testou, para 3 situações diferentes? Sim, a primeira foi com o pessoal da Oficina 2, lá da graduação, do segundo ano da graduação de Letras em Inglês da UEL. A gente fez a criação de um mundo, então foi um movimento diferente. A gente fez a criação do mundo, depois a gente fez o jogo dentro desse mundo para que eles utilizassem a língua. Mas é sabido que eles têm um nível de proficiência maior. Então, houve uma certa facilidade para que eles pudessem entrar no jogo. Isso, interagir, entrar de cabeça do personagem. Então, esse foi o primeiro momento. O segundo momento foi um curso livre do PFI, onde foram alunos de graduação e pós, e estava aberto para servidores, não tive nenhum servidor, mas que eles se inscreveram, ou seja, eram pessoas que já tinham curiosidade ou já tinham alguma experiência com RPG. Então, dessa vez, eu tive pessoas com experiência no RPG, mas com experiência linguística um pouco menor. Então, foi legal que teve esse contraponto. É isso que eu tentei deixar claro no meu texto. E no terceiro momento, eu fui para o ensino médio no Colégio da Polícia Militar, onde eles não tinham tido contato com RPG e não tinham um nível de inglês muito alto. Então, ali que foi o desafio. E eu consegui implementar o que foi falado no grupo de Oficina 2, foi o mesmo mundo que a gente criou lá, que eu trouxe para esses alunos, e consegui trazer o inglês que foi trabalhado com o curso livre para esses alunos. Então, eu fiz uma convergência desses 2 primeiros momentos com o pessoal do Colégio da Polícia Militar, e que realmente teve um resultado muito positivo. Então, para eles, você também trouxe esse repertório fraseológico, oferecendo para eles poderem lidar com esse mundo. Sim, ofereci glossário, ofereci as unidades fraseológicas, para que eles pudessem ter ferramentas para que eles pudessem se organizar nos momentos de fala, fazer interposições, perguntarem, interagirem, etc. Certo. Então, esse foi onde culminou o meu trabalho. Então, é isso, Maurício. Realmente, eu não sei se esse arquivo que eu recebi, se foi repetido, se não era isso. Na verdade, pelo que eu vi aqui, é apenas alguns itens no sumário, né? E aí, então, eu achei que a gente podia pegar... O sumário eu mudei mesmo, mas o restante do texto parece que ele está bem condizente quando a senhora fez Nós fomos falando pelas páginas, né? E estava batendo, e foi dando certo, realmente. Posso falar que o que aconteceu, gente? Você descobriu o que aconteceu? Assim, o link está certo, tá? O link no qual você trabalhou é o mesmo que o Maurício mandou, está certo, não houve engano de link. O que aconteceu na primeira, Maurício, o que aconteceu foi quando você apresentou para a gente, parecia que o sumário, ele tinha te mandado dessa forma e que você estava corrigindo aqui. Isso, mas não, eu acho que você trouxe errado. Pontos para o sumário que estavam lá no texto, mas você recebeu o arquivo certo e fez todas essas considerações do arquivo certo. Então, foi isso, tá, Maurício? Tá tudo certo, tá bom? Agora, no final é que eu fui entender também, que na verdade foi o arquivo correto, daí a professora foi fazendo as alterações. Isso, é isso que eu tentei falar para você desde o começo. Perdão. Gente, eu tô nervoso, desculpa, mas eu entendi. Para isso que serve a orientadora, né? Para entender, traduzir. Eu que migrei.
Eu que migrei porque eu queria que você visse tudo Sim, que sim. tem dentro da tua dissertação pelo Entendi. sumário, não é? Quando Eu você fui traz entender agora, quase no final que eu fui entender isso. Mas quando você traz tudo de dentro da dissertação para o sumário, você vê a quantidade de abordagens, assim, de aspectos que você procura nos trazer. Então, a minha ideia foi entendi. que isso aqui tinha que aparecer de alguma forma no sumário para que ficasse bem mais claro, assim, né, do que Entendi. simplesmente itens soltos dentro da coisa. Então, isso aqui não é seu, não é você que fez, fui eu que Entendi. fiz. Não, eu estava passando mal agora há pouco. Me deu um calorão aqui, eu pensei, será que eu mandei o link Meu Deus! errado, E Dori? eu assim, Rosana, será que você foi buscar o e-mail dele da vez passada? Não é possível. Mas tá bom. Então, Não, gente, Ok, muito obrigado, obrigada. professor. Muito obrigado. nós que agradecemos todo esse olhar tão cuidadoso, o trabalho que teve, né, de resgatar essas informações, de estudar o que é, porque nós não somos realmente obrigados, né, a conhecer todos os universos que se abrem aí, né, inclusive do Sim. RPG. Eu também fui apresentada a esse universo por meio do Maurício, né, eu nunca joguei videogame na minha vida, olha só. Duas. Então, assim, imagina, né? Mas Uhum. muito obrigada, professora Rosana, por toda a sua generosidade, por estar aqui hoje, né? E vamos passar agora a palavra à professora Samantha e vamos continuar a nossa conversa. Sim, sim. Muito bem. Tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo bem. Primeiro, eu queria agradecer o convite novamente, né, para ver o trabalho do Maurício. Eu acompanho, né, o Maurício já há algum tempo também, né, no trabalho, no PFI, no Samantha, ISF, para você é piece of cake, né, Samantha? mais ou menos, porque a temática é nova, né, é uma temática que nós, acho que para o MEPLEN, pensando no programa, acho que é uma temática bastante interessante. Então, gente, tem um negocinho pendurado aqui, as listas de tarefas. Bom, primeiramente, gostaria de começar falando do seu produto, Maurício. Ontem eu pedi, né, o link da última versão, que eu me perdi ali nos e-mails também. Mas eu acho que o produto que você elaborou é um produto que está nos altos índices de qualidade do MEPLEN, né? É um produto que a gente vai ter, vai elogiar muito e vai falar, ó, quer ver um produto, né? Quer ver um produto bem feito? Quer ver assim, exatamente o que a gente pensa de um produto educacional para o MEPLEN? Pode ir lá ver o do Maurício. Tá? E a gente não pode falar isso de todos os produtos. Mas apesar de que a gente tem, eu falo que tem muitas joias lá no nosso site, né? Tem produtos educacionais ali fantásticos, muito melhores do que essas plataformas aí horríveis que o governo implementa, né? Então, nós somos capazes, né? Então, já sempre falo, né, para o professor do seminário 1, que é legal ir para o site, é legal ver os textos, explorar com os alunos os produtos, e aí eu já falo, ó, dá uma olhada em tal produto, que esse aí, e o seu vai ser um deles, tá? Foi muito bem feito, a proposta em si, eu achei que foi muito bem elaborada, né? Assim, a ideia toda, né? Depois você foi lá para o curso de letras, e assim, o que eu pedi para o Maurício fazer, ele topou. Falei, Maurício, vai lá conversar com o pessoal, vai lá fazer um trabalho de 30 horas na oficina lá do curso de letras em inglês. Maurício foi. Maurício, vamos lá no colégio militar ensinar essa criança, a meninada a jogar RPG. Maurício foi. Maurício, vamos fazer um curso para o VPR para ensinar os professores, né, para incentivar os professores a levar o RPG para a sala de aula. E aí o Maurício foi, e a gente está fazendo ainda, né, não deu tempo,
E aí, eu ainda, por causa da viagem, eu é que estou ainda devendo um feedback para a gente conseguir finalizar esse curso. Então, tenho muito até a agradecer e a sua disposição, né, de diferentes momentos, né? Bom, isso é sobre o produto, eu até, ontem eu li, vou ver se eu consigo depois fazer uma leitura ainda mais aprofundada, porque da leitura que eu fiz, eu achei que está muito bem estruturado. Aí, né, como é sempre no mestrado profissional, tem o produto e tem o TCC, né, que na nomenclatura do profissional é TCC, mas é a dissertação, né? E aí, que a gente fala para os alunos desde o primeiro ano? A partir do produto, né, a partir do produto, se abre um leque de possibilidades de estudo. E você vai ver desse produto aí, que vai te dar assim, várias opções do que analisar, você vai ver exatamente o que você quer analisar, vai desenvolver esse trabalho acadêmico, tá? E vai defender. Como o seu produto, ele abriu um leque gigantesco, né? O que a gente viu na qualificação foi você tentando dar conta do leque inteiro, né? Daí eu falei para você, é uma parte do leque, né? Não é o leque inteiro, porque não é um doutorado, não é uma tese, né? E aí, eu voltei, toda vez que eu participo da qualificação e depois eu participo da defesa, eu volto para aquilo que eu sugeri na qualificação, né? Para ver se aquilo que eu sugeri, claro, a sugestão é sugestão, não é obrigação, né? É porque você conversa com a sua orientadora, para ver se a sugestão foi considerada, né? Entre outras questões. Então, o que eu vou apresentar aqui agora é a minha do próprio texto, tá? A partir do próprio texto, depois eu vou te mandar esse texto e aquela tabela, né? Porque na qualificação eu te mandei as duas coisas. Então, eu refiz a tabela e, de fato, houve um avanço, né, da qualificação para a defesa, porque você, acho que focou ali no que tinha que focar, mas tem algumas coisas que eu quero te apontar. Deixa eu primeiro projetar Então, eu vou intercalar aqui entre os dois arquivos que eu vou deixar aberto, tá? Então, começa aqui a sua dissertação. Bom, então, tá vendo? Eu faço os comentários aqui, Maurício, daí quando eu te mandar esse arquivo, ele vai estar com alguns destaques e alguns comentários. Perfeito, Ainda vi alguns probleminhas aqui no resumo, porque você usa essa parte aqui para falar sobre os autores. Eu acho que resumo a gente menciona o que vai fazer, pode citar autores, mas não sei se é um momento de pormenorizar, tá? Mas aí você conversa. Ok. Uhum. Só que, de novo, eu voltei lá no arquivo da qualificação. Então, coloquei aqui, repito as perguntas da qualificação. Qual o objetivo geral do estudo? Quais os objetivos específicos? Tá? Continua um resumo em que a pessoa... Porque o gênero acadêmico, né, ele não é... Ele é bem interessante, assim. Ao ler o resumo e ao ler a introdução, eu tenho que ter uma boa noção do que você vai fazer, né? Então, assim, um resumo tem que ter objetivos. Você que dá aula de escrita acadêmica, né, para os cursos, você sabe,
né? Então, os objetivos gerais específicos, eles só aparecem nessa versão aqui, nessa última versão, na página 14, né? E mesmo na introdução, ele não fica claro, então precisa voltar nesse resumo. O que mais tem que ter no resumo? Você também já deu essa aula. Que dados foram coletados, quais foram analisados, é o básico, né, do resumo. E vou falar do contexto, mas dá para falar mais para frente, tá? Aí começa o sumário, depois eu entendi o que a Rosana fez. Muito legal, Rosana, você subiu, né, as informações, porque aquele outro estava absurdo, e esse tá enxuto, né? Então, há um meio termo aí, né? Só que quando você coloca assim, introdução, desenvolvimento, né, quando a gente vai pensar no trabalho acadêmico, é introdução, desenvolvimento e resultados. Só que se você deixar o item desenvolvimento, eu entendo que o 2.1, o 2.2, o 3 e o 4 estão dentro do desenvolvimento, então eu não colocaria desenvolvimento. Tá? Eu colocaria 1, introdução, 2, fundamentação teórica, 3, metodologia e 4, análise. Tá? Porque eu entendo que esses aqui, né, isso aqui está dentro do desenvolvimento, inclusive, eu não sei se os resultados, tá? E aí eu coloquei grande mudança no sumário, né, quer dizer, não está tentando dar conta do leque inteiro, tá? E já assim, no sumário, eu fiz uma perguntinha aqui, por que o objeto de análise não está na metodologia? Porque me parece, e quando eu cheguei lá, né, eu de fato, entendi, tive esse mesmo entendimento, que o objeto de análise deveria estar na metodologia. E aí, né, entramos na introdução, então eu estou repetindo as mesmas perguntas da qualificação, tá? O que acontece com o texto acadêmico? A gente quer que o aluno se posicione, né? Mas ele, de momentos em momentos, precisa ter autores respaldando suas afirmações. Então, você chega, assim, com bastante veemência, o texto está bem escrito, mas, assim, quando eu começo a ler uma página, 2 páginas, e eu não vejo um autor respaldando, tá? Eu fico um pouquinho com receio, tá? Então, o que você está falando aqui, para mim, faz bastante sentido, tá? Mas, de vez em quando, é bom colocar ali um autor para respaldar, porque é parte do gênero, tá? Então, quem está falando, né, de gamificação, tá? Eu acho que faz parte do gênero, e quando você mandar, né, para uma revista, eles vão fazer essa pergunta para você, tá? Que autor que está respaldando essas afirmações. Aí você fala do RPG como um todo aqui, né? E aí eu repito a mesma pergunta da qualificações, é a mesma pergunta, quais são os autores que embasam essa afirmação, tá? Principalmente porque aqui, né, você está falando de coisas bem específicas, né? Os objetivos curriculares, o que elas favorecem. Então, assim, tudo isso saiu da tua cabeça, né? Não. Da onde que vem, né? Quem que está respaldando esse teu pensamento, tá? Aí você entra na justificativa e relevância, claro, né? Aí eu faço uma perguntinha aqui. Tem alguns termos que não pode estar claro para você, mas pode não estar claro para o leitor. Então, por exemplo, motivação autodeterminada. Poxa, eu teria que ir lá e ler o Deci e o Ryan. Tudo bem, você colocou os autores, né? A pessoa que realmente quer conhecer vai lá, mas é um trabalhão, né?
Então, eu sugeri aqui uma nota de rodapé para explicar esse conceito, porque tem uns conceitos que aparecem aqui que é interessante, né? Deixar o leitor ciente, tá? Aí você continua falando do RPG, tá? Ó, aqui na página 14 é que eu tenho conhecimento que você fez um e-book. Deixa eu só voltar no resumo para ver se eu tô enganada. Você fala de e-book aqui? Não. Acho que eu não falo do e-book no... Tá. Ah, tem que trazer isso. Eu acho que um resumo, porque assim, essa é uma outra questão que eu vou ver com você agora, que é o seu objetivo geral e específico. Esse e-book eu entendi, então agora eu vou para a tabela, tá? Eu voltei para a mesma tabela que eu fiz para você na qualificação, mas modifiquei. Eu até coloquei aqui todos aqueles inúmeros objetivos que você tinha colocado. Agora, você mudou, né? Você fez uma mudança aqui, achei importante. Objetivo geral: fundamentar, verificar e validar a utilização de RPG em sala de aula em diversos contextos de ensino. Bom, você tem 2 contextos, na verdade, né? Que foi aonde você implementou, foi o Colégio Militar e o curso de letras. E o curso livre, isso. É que eu considerei que o curso dentro da oficina também foi um contexto, né? Porque eles me auxiliaram com a produção e Sim. depois a gente fez uma aplicação com eles. Eu colocaria em 2 contextos de ensino, né? Porque diversos, né? Acho que dá a ideia que é bastante. Organizar e demonstrar princípios e orientações para a integração, né, do RPG ao ensino de inglês como língua adicional. Tá. Relatar, isso aqui eu tirei do teu texto, tá? Relatar as experiências do pesquisador quanto à implementação das guidelines em contextos sociais no ensino médio superior. Aí eu fiz um comentário aqui. Esse que você está colocando como terceiro objetivo, eu não creio que seja um objetivo em si, mas um meio de se alcançar os outros objetivos. Tá? Entendido, ok. Então, relatar as experiências é um meio de fundamentar. Relatar as experiências é um meio de organizar e demonstrar princípios, tá? Mas isso é uma interpretação minha que você pode depois conversar com a Arelis. Aí, dos gerais, você vai e apresenta os específicos, né? Analisar instrumentos práticos confeccionados para o planejamento docente, né? Incluir relatos do pesquisador como evidências ilustrativas, consolidar como produto final. E aí, para esse 2 aqui, e esse 3, eu também tive a mesma impressão, tá? Que eles são... que eles contribuem para a análise. Tá? Então, incluir relatos contribui para a análise. Consolidar o produto, não sei. Fiquei na dúvida aqui se é um objetivo específico, né? Ou se isso aqui já é o resultado, né? Isso me parece mais um resultado da análise do que um objetivo específico. Sim, entendido. Tá? Bom, aí eu sempre faço essa tabelinha aqui com os meus orientandos. Eu tenho objetivo geral, objetivo específico. Agora eu preciso ver que dados eu vou analisar
para chegar aos resultados. Então, quando eu vejo aqui fundamentar, verificar e validar, quando eu vejo esses objetivos aqui, eu pensei que dados que o Maurício vai analisar para chegar nesses objetivos. Aí eu coloquei, no meu entendimento, seria o próprio e-book. Aí eu queria ver de você, se eu tive um entendimento correto. Para analisar, né? A ideia era essa. Era isso mesmo? Sim, prof. Era o próprio e-book. Tá, Próprio e-book. então, vou voltar aqui, tá? Então, vem os objetivos, tal, você entra aqui no desenvolvimento, então, tá vendo? Eu volto com as mesmas perguntas. Que autores embasam essas afirmações? Que autores embasam essas informações? Que também já estavam lá na qualificação. Fundamentação teórica, tranquilo, né? Acho que eu já tinha visto lá na qualificação, de novo, ó, que autores respaldam essa afirmação. Gamificação, tá. Conexões, aí você chega no objeto de análise, né? Que eu acho que poderia estar já na metodologia, mas está grudado ali na metodologia. Aí você vem com a proposta. A presente proposta organiza o RPG no ensino de inglês em torno de cenários narrativos. O projeto se materializa em e-books de guidelines, concebido como um repositório navegável de princípios, decisões de design e recursos de apoio. Aí, ó, quando eu começo a entrar na metodologia e na análise, você tem que ilustrar um pouco para o leitor. Tá? O que é esse repositório navegável de princípios, decisões de design e recursos de apoio? Porque o texto está bonito. Tô achando chique, mas assim, aí eu li e falei assim, mas que é isso, né? É justamente o próprio e-book, ele demonstra tudo isso. Ele é um repositório de princípios, decisões de design, onde você pode ter lá várias formas de você apresentar esse e-book para os alunos, e ele tem os recursos de apoio, estão todos apresentados no e-book. Como um material extra, eu fiz também eu abri um subreddit sobre RPG, que eu deixei, ele vai ser apresentado melhor no curso, mas eu deixei o link dele também no livro, para que quem tiver tido alguma experiência possa ir lá e relatar essa experiência. Então, essa é a parte de repositório. Mas eu creio que está tudo abarcado dentro do e-book. Então, mas, peraí, como que o e-book é um repositório? Vamos abrir o e-book, então. Em que momento você está classificando o e-book como repositório? Vamos abrir ele aqui. Ele não está aqui. Você me mandou o link ontem, né? Põe o link aqui para mim, fazendo favor. Pronto. Então, porque isso aqui, ele está no Canva. Sim. Lá nos apêndices, nos links úteis, tem uma seção onde tem... Ele tem uma seção onde ele tem lá dissertação, que é o link para o meu texto. D&D, ele fala lá sobre o que é o D&D. O Roll20, ele é uma ferramenta onde a gente pode... Tá lá no final, lá embaixo, página 93. Então, o Roll20 é uma ferramenta onde a gente pode colocar lá as experiências de jogo, onde a gente pode compartilhar as fichas, tá? Tem um Discord que eu criei também. Então, são essas ferramentas que pode ser, então, que me faltou... Mencionar. Ilustrar. Isso, eu acho que aqui você precisa ilustrar. Eu estou sentindo falta no seu trabalho de você ilustrar
com partes do Mais provável. seu produto, tá? Porque Ok, entendi. mesmo eu tendo, né? E outra coisa, até aqui, na página 29, a pessoa não teve acesso ao seu produto. E você não deu acesso ao Canva, entendeu? Em algum momento aqui você deu acesso ao Canva? Não. Então, Eu posso fazer isso em forma de link mesmo? Ou como que pode, eu posso fazer esse você movimento? pode entrar lá nos outros TCCs que tem lá no site do Meplen, que você vai ver Tá. diferentes maneiras, porque, assim, esse trabalho é, é intrinsecamente relacionado ao produto. Então, quando eu analiso, mas a pessoa não está vendo o produto, fica tudo muito, Entendo. né? Fato, é Tipo, por verdade. que está falando aqui de repositório navegável de princípios? Então, assim, falar que o seu e-book se configura num repositório navegável é um pouquinho, tá um tonzinho acima, tá? Tá, entendi. Ele Ok. tem, né? Ele tem, Ele tanto que você tem, falou lá no final, professora, lá na 90 e verdade, pouco. lá nos apêndices, isso. Então, assim, um pouco menos. Ele tem Tá, possibilidades de interação. Você criou a entendi. possibilidade de interação. Falar que o e-book é um repositório não tá batendo. Ok, entendi. Com aquilo que a gente, né, naquilo que a gente viu de repositório, tá? Então, assim, tá faltando ilustrar com partes do seu e-book, tá? Que eu Ok. acho que depois lá, eu vou ver lá no Meplen, o Rafael mesmo, que foi o meu orientando, eu acho que ele faz isso muito bem, porque né, ele dava uma explicação e tinha lá um extrato, né, um print da parte do produto dele que tinha a ver com aquela análise que ele estava fazendo. E aí o leitor entende, né? O leitor fica mais fácil. Então, aqui, favorecendo letramentos digitais e continuidade do trabalho. Aí eu coloquei como. Eu imagino que em algum lugar lá do seu e-book você fala, né, de ferramentas digitais, mas E eu falo lá sobre a utilização do Classroom, do Roll20, isso. Roll20, né? Então, Falo mas de como a gente utilizar o Discord como uma ferramenta para para que os alunos desenvolvam esse trabalho junto, né? então, Que eles possam fazer isso de forma assíncrona, remota. agora se põe no Mas eu lugar do entendo que leitor. faltou, então, demonstrar melhor. É que a gente vai escrevendo na nossa cabeça faz sentido, né? Tipo, Mas realmente, não só ilustrar, uma notinha de rodapé. Você explicou isso aqui, você acabou de explicar essa frase. Só que quem está ok, lendo não vai ter você para explicar, com certeza. né? Entendido, entendido. Sempre assim, pensar que o leitor não, ele pode até te mandar um e-mail, mas não tem interação, né? Sim, sim, Em verdade. termos gerais, a interação entre leitor e escritor acadêmico é complexo, né? A outra coisa, você fala, o projeto se materializa. Fiquei pensando nesse projeto, né? Porque projeto é o quê? É a elaboração. Você está chamando de projeto o processo de elaboração do produto educacional ou o projeto de criação desse TCC? Eu creio que, como eu fiz os dois meio que em tandem, né, ao mesmo tempo, Uhum. então eu me referi ao e-book como um projeto, que ele não estava finalizado, mas posso voltar e trocar também e repensar essa palavra. Porque até agora você não falou de projeto, né? Aí, de repente, aparece projeto, pode causar aqui uma estranheza, tá? Verdade. Daí você vem falando de escopos e limitações, tá? E aí você colocou aqui definições operacionais. Você está na metodologia, né? Quando você coloca definições operacionais, eu pensei, bom, uma coisa que ele colocou na metodologia, ele colocou porque é importante para a análise dos dados. Então, eu volto na tabela. O objetivo geral é esse, o objetivo específico é esse.
Aí a minha pergunta aqui era, como essa parte contribui para a análise dos dados? Eu imagino que deva contribuir, mas para mim não ficou claro como. Aqui eu tentei colocar o que a gente faz dentro das sessões de jogos, né? Ou antes e durante as sessões de jogos. Então, é como se fosse um checklist para o que se faz durante a implementação. Não, tá certo, porque aqui, quando você coloca objeto de análise, é o próprio e-book. Sim. Então, você, aqui, definições operacionais, só que mesmo assim, ó, quando você diz que você se baseou na aprendizagem baseada em jogos, é interessante ilustrar isso. Que parte do seu e-book mostra que você focou em aprendizagem baseada em jogos ou gamificação, né? Acho que um pouco inteiro, prof. Então, né? Mas tá. Ou realmente tem que mandar o cara lá. Demonstrar melhor. E não deixar, de novo, não deixar assim, fazer parágrafo. Tá, em vez de. Eu acabei deixando novamente topicalizado, em tópicos, né? De fato. Muito bem. Aqui. Bom, aí eu cheguei na página 32. Na página 32, você cita a questão do curso de letras. Então, até então, você nunca tinha citado essa, né? Você não tinha falado dessa questão aqui do curso de letras. E aí, o leitor deve falar assim, nossa, mas ele deu um curso com esse material que ficou assim, sem saber muito. E você está falando, por meio de um short adventure que é parte do produto. Ah, tá, então, de fato, essa experiência no curso de letras contribuiu para o seu e-book, porque você usou a short adventure produzida nessa situação para colocar na sua dissertação. Então, assim, é interessante mencionar. Eu só não sei, só fiquei meio surpreendida aqui, porque está na página 32, tá? Então, até agora, a sua participação no curso de letras não havia sido comentada. É relevante? Imagino que seja, só me causou um pouquinho de estranheza demorar para falar sobre isso. Outra coisa, o curso em AD. Eu mencionaria esse curso numa nota de rodapé, tá? Porque, assim, a gente não terminou ele ainda. Eu quis deixar ele aqui, mas mesmo sem terminar. Né? A gente não terminou, porque, assim, seria interessante deixar ele em destaque se a gente já colocasse o link dele. Isso daqui dá outro artigo, viu, Arelis e Maurício? Depois, quando o curso acabar, dá mais um outro artigo, tá? Então, eu não daria destaque aqui, não. Deixa para uma outra situação. Aí você coloca 4 eixos interdependentes. A metodologia organiza-se. Olha isso aqui, ó. Derivação de princípios. Daí eu fiquei pensando, ele vai usar isso para analisar os dados? Por que ele está colocando esses eixos interdependentes? Né? A metodologia combina elementos, tá? Aí você fala do desenvolvimento do produto educacional, mas o desenvolvimento do produto educacional não era exatamente o que você estava explicando aqui, quando você estava falando do objeto da análise? Então, na minha ideia, eu dei uma primeira pincelada, falei sobre o que ia fazer, e dentro da metodologia, falei como eu fiz. Para mim, existe essa diferença, não sei se ficou muito claro. Eu continuo achando que o objeto da análise não está deslocado aqui. Tá, ok. Eu acho que ele casa bem aqui, ó, ele casa bem ele aí, nem a professora com desenvolvimento. Eu Perfeito. acho que ele casa bem. Okay. Então, aqui, mapeamento conceitual, derivação de princípios, daí, olha que chegou aqui, eu falei, ele vai usar isso aqui para analisar o e-book, ou ele só está apresentando o desenvolvimento? Daí você foi ficando
na minha cabeça, como que ele vai analisar esses dados. Aí você foi falar do desenvolvimento do Short Adventure. Então, ó, eu só quero voltar aqui e te dizer o seguinte: você tem o objetivo de analisar instrumentos práticos, entendeu? Quando você volta e dá atenção para né, o Short Adventure, eu pergunto a mesma coisa. A implementação, né, esse momento que você construiu ali com o pessoal de letras, dá outro artigo, porque ele não é o foco dos seus objetivos, né? O foco do seu objetivo, pelo que eu entendi, é a análise do próprio e-book, a não ser que eu esteja enganada. Tá? Não, então, sim. Toda essa parte aqui, você pode relatar aí, né? Ó, de novo, por que desenvolvimento do produto educacional? Ah, o curso, de novo, isso aqui é aqui para um momento. eu quis colocar, mas realmente... A gente pode fazer quando estiver pronto, tá? Quando estiver pronto, ó, você pega esse pedacinho aqui, já abre um outro arquivo e deixa reservado. Aí eu coloco aqui: Maurício, eu termino a leitura da sua metodologia sem saber exatamente como você pretende analisar o e-book. Bom, eu entendi que seus objetivos estão relacionados ao e-book, analisar instrumentos e tal. Então, você mencionou várias coisas, mas eu terminei essa sessão sem saber exatamente como que você ia analisar esse e-book. Tá? Pode ser uma falha de entendimento minha, mas você falou de tantas coisas que acabou a sessão e aí eu comecei a ler a análise sem saber exatamente o que você está pretendendo fazer, tá? Fui para a análise meio sem saber. Entendi. Tá? Eu falei, tudo bem, ele quer fazer surpresa, ele quer, né, quer deixar a gente ansiosa, mas vamos lá. Aí entrei na análise, né? Aí, de novo, né? Quando você fala em sites não experimentais, você usa uns termos bonitos, né? Insights não experimentais, prof, é porque esse experimento, essa interpretação, ela não é controlada, porque como os alunos próprios, eles têm autonomia para levar o personagem e a aventura para onde eles queiram, então essa é uma classificação que o próprio DI dá, que é um insight não experimental. Se for experimental, é porque é algo controlado. A gente não controla as ações dos personagens jogadores. Então, aí o que aconteceu na análise, Maurício, que eu acho que você desenvolveu aqui o texto muito bem, essas perguntinhas que eu fiz aqui em vários momentos. Onde isso aparece no e-book? 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 Ó, porque, assim, e tem momentos aqui que você foca na interação do momento em inglês, do letras em inglês. Eu não tinha entendido que você ia usar a interação como contexto de análise. Eu tinha entendido que você ia analisar o próprio e-book. Né? Então, assim, se você tem 2 momentos, aí você tem que ver, porque tem que estar tudo batendo, né? O objetivo geral tem que bater com o específico, os dados coletados têm que dar conta dos objetivos, aí a análise. Então, assim, como eu tinha entendido que você ia analisar o próprio e-book, aí eu cheguei aqui e fui surpreendida com você dando bastante ênfase ao colégio militar, ao curso de letras, que faz parte do processo. Eu já entendi que faz parte do processo, tá? Mas a minha pergunta foi sempre a mesma. Onde isso aparece no e-book, né? Tem uma outra parte aqui que eu achei... Então. Eu acho. Né? Quando você fala... Vamos pegar uma parte aqui, ó.
A qualidade do discurso evoluiu quando o conflito permaneceu no plano ficcional e foi mediado por critérios, isso aqui você está falando do momento da interação. Eu tô correta? Isso é parte perfeito, isso é parte do que eu implementei, é parte do meu relato de como que houve essa mudança, como que houve essa evolução. Tá, mas quando você fala, né, desse conflito, você não está falando do e-book, você está falando da questão daquele momento lá no curso de letras em inglês e aquele momento no colégio militar. Sim. Só que, de novo, até aqui criou-se uma expectativa de que você ia analisar o próprio e-book. Quando você traz, e é interessante o que você traz aqui, quando você traz uma análise da interação, do que aconteceu no curso de letras, no que aconteceu nesse momento, então, isso tinha que estar explícito antes, entendeu o que eu estou falando? Tinha talvez, você criou uma expectativa e aí na análise você analisou super legal, mas não era, eu não vi muita análise do próprio e-book, eu vi mais uma análise da interação. E isso tinha que estar claro desde o começo, né? Porque no acadêmico não tem surpresa, né? Tá tudo no resumo, tá tudo na introdução, isso tinha que estar claro antes, né? Aí essa parte aqui também eu achei que era para você pode colocar na metodologia. Bom, para fechar, né, que eu estou passando do tempo. Outra coisa que eu não entendi aqui nos resultados, no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. Tá vendo como que você está mais focado na interação? Porque o e-book está pronto. De fato. Né? O que tem a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo? Ele está pronto. Né? Então, onde isso aparece no e-book, onde isso aparece no e-book, onde isso aparece no e-book. Eu quis dizer que na utilização do e-book no curto prazo, na utilização do e-book no médio prazo, a partir da utilização do e-book. Isso. Né? Então, quando você utiliza em 2, 3 sessões, primeiro parágrafo. Tá. Quando você utiliza em 1 mês de aulas, segundo parágrafo. Quando você faz isso recorrentemente, todos os sábados do ano, no longo prazo. Mas me faltou colocar melhor em palavras, talvez. E, por fim, eu acho que lá no seu e-book você trabalha com a questão da fraseologia funcional. Mas aqui no seu texto você menciona, mas, de novo, não ficou claro para mim, porque não tinha exemplos no texto. Tá, okay. Exatamente o que você... quando você coloca aqui... Trazer esses exemplos dentro, talvez, numa tabela. Eu amo tabela, né? Então... Perfeito. Algum exemplo lá no e-book, como a professora Rosana sugeriu, né? Só interferindo ali, mas assim, algum exemplo no e-book. Aí dá liberdade para o professor, não cerceia, né? Okay. Entendeu, né, Arelis, essa questão aqui que eu coloquei, sim. Né? Exatamente que dados ele está analisando para dar conta do objetivo geral e específico. Sim, porque se ele dissesse que a partir da utilização do e-book nesses contextos, aí ficaria claro para o leitor lá do resumo. Lá do começo. Lá do começo. Geraria uma expectativa que era só o e-book, porque tem material de análise aqui, mas a gente vai ter que mexer, Maurício, resumo e introdução para deixar bem claro, né, que foi implementado, em que contextos, e o que isso foi provocando ali ao longo do trabalho, né? Em termos gerais, é isso. Eu vou mandar os dois textos aqui para a Arelis e para o Maurício. E parabéns. Trabalhão, hein? Só quem faz é que sabe. Deu bastante trabalho, ainda não ficou tão bom, mas entendido. Entendido todos os pontos, muito obrigado.
Imagina. Muito obrigada, professora Samanta, com essa visão de águia, né, de ver o todo também, né, como coordenadora do trabalho já passou por tantas experiências, né, de ver os produtos educacionais, a aplicação, a aplicabilidade, a publicabilidade. Exato, é o próximo passo, né? Então, agora nós vamos pedir para o Maurício, para a Michele, para a vovó Geni se retirarem da sala um pouquinho, e nós vamos debater como banca, tá bom? E aí eu chamo o Maurício para avisá-las para voltarem para a sala, tá bom? Eu vou avisar pelo WhatsApp, Maurício. Pode deixar, estou de olho aqui. Tá. Obrigado. Tem uma aqui. Tem como tirar, Arantes? Tirou. Agora. Pronto, Parar a gravação. Parou a gravação? Só um pouquinho, vou parar a gravação agora. Estava tentando retirar e não estava conseguindo pelo mouse aqui. Estou sem mouse, na verdade. Só um pouquinho.